Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Juninho é um novo reforço do Mengão. Vamos analisar a imprensa falando sobre a chegada desse jogador, o jogador que o Juninho que jogava no Karabag, agora é o novo reforço do Flamengo. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão. Vai e vem agitado no Flamengo, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vamos juntos aqui, se inscreva e ative aqui o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Ó, você torce pro Mengão, torce pro Flamengo? Então dá aquela moral e se inscreva. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais. Você está em outro país? Coloca aí nos comentários pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, tá bom? Vamos juntos analisar as informações do Mengão que está em pré-temporada nos Estados Unidos. Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, o melhor programa do futebol brasileiro, ESPN FC. Link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. O campeonato regional já começa bem o ano. Agora, eu acho que assim, pressão é para todo mundo. O novo treinador do Botafogo, se novamente o Botafogo não chegar nem na semifinal, como foi o ano passado, vai ter pressão. Porque o cara já chega com o peso do time que é o atual campeão brasileiro da Libertadores para substituir o Arthur Jorge. Então, se ele não chega numa semifinal, vai ser cobrado. Ah, o Mano Menezes permanece, mas tem uma contestação. E aí o Fluminense, se não ganha, se não chega, tem pressão. Acho que quem tem menos pressão é o Felipe Luiz. É um ponto que eu quero ver se o Pascoal vai concordar ou não. Só para esclarecer, né, para quem por acaso não está acompanhando o que está acontecendo nesse início de ano, o Flamengo vai mandar os seus jogos do estadual até a 5ª rodada fora do Rio de Janeiro, né? Inclusive o jogo contra o Bangu, que é mando do Bangu. O Bangu aceitou vender esse mando de campo e o BAP deu uma entrevista ontem dizendo que isso é para também dar aos torcedores de fora do Rio, que são 80% dos torcedores do Flamengo, a possibilidade de ver de perto o time do Flamengo em campo. E aí, segundo ele próprio, tô trazendo a informação, Zinho. Segundo ele próprio, Zinho, a estratégia, a logística e tal, ela tá toda montada para que isso não prejudique os atletas. O espetáculo vai ser prejudicado, aí não tem como, né? O Carioca, do ponto de vista de ser campeonato estadual, tá prejudicado, mas ele criou uma logística ali para não prejudicar os atletas, o desempenho, o sono, enfim. Eu gosto muito desse jogo da semântica. Que é o interpretação de texto. Jogo da palavra, da interpretação de texto. Porque não tem campeonato brasileiro? Tem. Não tem Copa do Brasil? Tem. Ah, dá pra jogar fora do Rio? Entendi. Mas aí é como visitante, né? Não é como mandante. Mas como o Flamengo joga sempre como mandante quando joga fora do Rio. Porque sempre a torcida maior é do Flamengo. Não, Pascoal, aí depende da divisão do estádio, de porcentagem de ingresso. Se não for em São Paulo, porque em São Paulo tem uma redução, uma carga reduzida, o Flamengo... eu gosto muito desse jogo de palavras, eu acho muito interessante essa verbalização. O jogo verbal se transforma muito diferente do que é o jogo dentro de campo. Claro. A verbalização do jogo é muito diferente do melão rolando. A bola está rolando ali. Agora, a verbalização do entorno do futebol, isso é muito legal. Eu gosto muito porque cada um tem um jeito, né? Porque cada um vê de uma forma e cada um enxerga de outra forma. Porque tem gente que vê e tem gente que enxerga. Essa é uma diferença muito grande. Ver e enxergar. Poucos enxergam, muitos veem, mas poucos enxergam. Então, como é que o jogador não vai dizer, não, vamos fazer o jogo vai ser lá em Pindamonhangaba. Mas, gente... Tem jogo dá para ir para Pinda, tem jogo dá para ir para Pinda, a Pinda tem uma base lá, dá para ir, a gente consegue ir, é tudo legal, vamos dar aquele avião bacanão, entendeu? Como é que é? Vai tudo chegar, isso. Estou dizendo o seguinte, que não adianta dizer que o jogador não vai sentir porque vai jogar tudo fora de casa. É claro que o cara vai sentir. Pergunta pro Zinho, pré-temporada, os caras voltam para treinar, fazem aquele monte de exame, porque primeiro, tem um monte de jogador, 99% dos jogadores... medo de avião é 99,9. Medo de agulha para tirar sangue, tomar injeção é 99,5. Pergunta pro Zinho se é verdade ou não é, Zinho? Tem cara que tem 2 metros de altura. Você não tem medo de avião? Até hoje. Hã? Tem? Pô, claro que tem. Eu achei que não tinha. Então, o cara já vai tomar... O pessoal da nossa produção aí sofre comigo. Pergunta pra eles. Coitado deles. Não sabia disso, não. Já vai o meu agradecimento, tá? Todos os produtores nossos,
da ESPN, muito obrigado pela paciência e pelo carinho comigo. Mas eu sou chato mesmo. É assento, é local, eu conheço todas as aeronaves, todos os modelos, todos os assentos, tudo. O Zinho bate o olho no avião que vai, por exemplo, pra Colômbia, um jogo na Colômbia. Ele bate o olho no avião e fala... Esse avião, eu vou. Esse dá pra ir. Eu não vou. Esse é pequeno mas demais. Mas escolher o assento, já bate eu fiquei o curiosa, né? Porque se cai o avião, o assento que você tá não faz. Não, mas é o seguinte, cada um tem um jeito. Não, mas não é disso. Não é disso, é conforto também. Conforto. Ah, então tá, aí tudo bem. É assim, onde ele se sente melhor. Tá futebol, Pascoal. Então, porque é o seguinte, essa coisa de dizer que o jogador... Não, porque vamos maximizar para que o jogador não se sinta desconfortável. Olha o jogo da verbalização, como é bonito. Então, claro que o cara vai se sentir desconfortável, que vai com a perninha curtinha naquele tranco daquele avião pequeno, que agora o avião não tem mais espaço. É uma cadeira, é uma cadeira em cima, até voo internacional. Você vai encaixadinho, né? Ali, então... você não consegue se mexer... Agora, só uma coisa, não é o campeonato inteiro, tá? A gente está falando das 5 primeiras rodadas, quando ainda é o time que não é considerado o principal, vai estar jogando, porque o time principal vai estar fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Acho muito legal você fazer uma pré-temporada num centro de treinamento que lhe dê todas as condições. Acho muito interessante. Acho que tudo isso, tudo é negócio. Tudo é negócio. O atual presidente do Flamengo reclamou... Aí você falou a palavra. Tudo é negócio. Falou a palavra. Tudo é aqui, assim, ó. É aqui, ó. Ózinho. O ideal, já que vai começar com o time principal, fica treinando aqui, pô. No CT. O centro de treinamento do Flamengo é melhor do que o que ele vai treinar lá nos Estados Unidos. É negócio. Aí você falou. Tudo é negócio. Não, tudo é... Quando foi dar a camisa... Quando o ex-presidente, afobadamente, dá a camisa 10 pro Georgian de Arrascaeta... Isso poderia ter sido feito de uma outra forma, você criar uma expectativa para vender a camisa com um nome tão importante como é o do Arrascaeta, mas foi feito tudo feito aos trupicões. Porque além do negócio tem o marketing, né? Quando você sai ali, é interessante você dizer, aí, eu dei a camisa 10. O último ato, terminar com um ato que traz popularidade. Ele tinha um candidato favorito, então... Escuta, como é que isso aconteceu? Foi o Pascoal? O quê? Que levou a conversa para esse lado? É porque a gente estava falando de favoritismo e importância do Carioca. Como é que a gente está falando só de Flamengo? Agora, isso aconteceu? O favoritismo, para mim, já está estabelecido. O favorito do Campeonato Carioca é o Clube de Regatas do Flamengo. Tá. Tem certeza Cebolinha disso? Nem viajou, hein? Cebolinha ficou... Tá acabando de tratar a lesão, assim como o Pedro, assim como o ele se ele concordava comigo. Se você concorda que a pressão hoje, o Zinho falou que tá em cima do Vasco também. Vou te dar a fila aqui para você desenvolver seu raciocínio. A fila do Carioca é assim. O Flamengo não ganha 1 ano, que foi campeão do ano passado. O Fluminense não ganha 2 anos, foi campeão do ano anterior. O Botafogo não vence há 7 anos o Carioca e o Vasco não vence há 9 anos o Carioca. Então, a minha tendência é a gente tem que entender o momento de cada um, certo? O momento do Flamengo e do Botafogo, esse momento é muito diferente do Fluminense e é muito desconectado dos dois. Os dois primeiros, nesse quadrinho que você está vendo, os dois primeiros estão muito desconectados. E a gente está falando como clube, mais do que como time, né? Como clube mesmo. Né? Os dois são desconectados dos dois que vêm depois. Um tentou uma SAF e a coisa não deu certo, que é o Vasco, e o outro que tenta uma SAF desesperadamente, que o presidente toda hora fala que está precisando de uma SAF para dar uma mão. Então, são situações diferentes. O Fluminense praticamente desmontou o time e agora está montando um outro time. O Vasco está tentando, com o treinador, dar um modelo de jogo e acho que o Carille consegue enxergar isso, pelo menos na última entrevista ele falou isso, dele entender qual é o formato de jogo, como é que o Vasco joga, o formato. Eu estou entendendo como é que o Carille está vendo o Vasco da Gama. Agora, claro que o Vasco da Gama... eu acho que a torcida do Vasco entende o momento do Vasco da Gama. Entende que o time há pouco tempo estava jogando Série B de Campeonato Brasileiro, está se recuperando. Eu acho que é muito disso da torcida, porque se o Flamengo ganhar mais um Campeonato Carioca, não muda nada no dia a dia do Flamengo. Se o Botafogo ganhar o Campeonato Carioca, ainda que esteja na fila, que a nossa nobre apresentadora nos informou, também não muda a vida do Botafogo. 7 anos. Também não muda a vida do Botafogo. Se o Fluminense ganhar o Campeonato Carioca, não vai mudar a vida do Fluminense como instituição. Se o Vasco ganhar o Campeonato Carioca, também não muda a vida, porque hoje, infelizmente, ganhar o Campeonato Estadual para um clube grande de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Tem o Internacional querendo ganhar há muito tempo. Mas não muda a vida de ninguém. Não, o Internacional tem problema, porque o Grêmio pode ser
Então, lá um pouco diferente. Olha a frase do Muricy. Se o Vasco ganhar o Campeonato Carioca, não muda a vida do Vasco, não salva a temporada do Vasco, mas dá, pelo menos naquele momento, uma sensação para o torcedor, uma elevação de autoestima, um sentimento para o torcedor, que naquele momento é algo que é muito importante. E a favor do Vasco é a presença de um cara no banco de reservas que, pelo menos para essa fatia da temporada, tem se saído bem, né? O Fábio Carille foi tricampeão paulista pelo Corinthians. O último técnico campeão de qualquer coisa pelo Corinthians foi o Carille, o paulista de 2019. E no ano passado pegou o Santos rebaixado e levou o Santos para a final do Campeonato Paulista. Depois o trabalho foi mal em termos de futebol praticado, né? De objetivo foi atingido, de futebol foi ruim. Mas o Carille costuma ir bem em estadual. Talvez isso para o Vasco sirva de alento. Para mim é quem olha esse título com mais desejo, com mais impacto no que pode ser a temporada. Mas aí o Zinho gritou ali, né? Olha a frase do Muricy, que isso. você mesmo que trouxe. Porque é isso, talvez quem vá comemorar mais, Tetra, seja o Vasco ou o Fluminense. Eu continuo achando que é bem difícil dar essa resposta seca, assim, apesar de vocês estarem com a opinião bem definida. Mas bota o Botafogo sem ganhar esse título ou sem chegar na final. Bota o Flamengo o treinador tá lá? sem ganhar esse título ou sem chegar na final. Então, mas aí a gente vai pro outro lado. O Vitor Pereira foi demitido porque perdeu o Carioca pro Fluminense. A gente vai pro outro lado, é exatamente aí que eu quero chegar. Pra quem perde, porque, dói. beleza, é mais importante para o Vasco como título. Mas não chega não o Flamengo para ver o peso que tem para começar o anozinho. Não, a minha fala final foi que eu acho dos treinadores o que é menos pressionado se não ganhar o título é o Felipe Luiz. Eu acho que ele está mais consolidado no trabalho do Flamengo. E mesmo porque mesmo o diretor que chegou falou, né? Foi ele que falou, não foi? Eu que escolhi, eu que olhei tudo que ele estava fazendo e ele é o meu treinador, se a coisa não der certo, a culpa é minha. Então, se ele tirar o Felipe Luiz, ele vai sair junto. Então, assim, eu não acredito nisso. Se o Flamengo não ganhar o Carioca, o Felipe Luiz vai ser demitido. A não ser que vai jogar quando tiver os titulares, todo mundo. Quando o campeonato começar de verdade, todos utilizando o seu time principal, aí a cobrança começa. Aí a cobrança começa de chegar na final, né? Quando chegar ali a semifinal, tá os 4 grandes envolvidos, se estiverem, se não tiver nenhuma surpresa, como no ano passado teve o Nova Iguaçu que chegou à final. Inclusive eliminando o Vasco em 2 jogos no Maracanã. 2 jogos com a maior parte da torcida, o estádio todo do Vasco. E o Nova Iguaçu, brilhantemente, foi a final. Então, assim, eu digo nesse sentido, quando tiver à disposição, a pressão, aí aumenta, a cobrança vem. O campeonato não vale nada, o regional. Mas aí já é a rivalidade, os times principais jogando, o torcedor se envolve mais, o Maracanã enche, lota, então você já quer ganhar título, conquistar. Quem ganhar vai comemorar, vai ser bom para todo mundo. Qualquer um deles que vença vai comemorar muito. Concordo com o Zupac. Esse título é fundamental para a temporada toda. Não. Vai ser mais um título para a galeria, que é enorme, desses grandes clubes do Rio de Janeiro. Agora, eu acho que treinadores são mais pressionados se eles perderem o campeonato, infelizmente. E aí eu coloquei o Felipe Luiz como o menos. Não é que não vai ser pressionado, mas o menos. Porque o do Botafogo vai chegar com o peso de assumir um time campeão, substituindo um cara que foi muito bem. O do Fluminense não é unanimidade e o do Vasco chegou agora com essa pressão. Lembrando que o Mano Menezes foi demitido do Corinthians ano passado no Campeonato Paulista. Não resistiu ao Campeonato Paulista. Durante o Campeonato Paulista? Perdeu pro Novo Horizontino. Acabou? Acho que perdeu 5 jogos seguidos ou 4 jogos seguidos, perdeu pro Novo Horizontino em casa, goodbye, foi embora. E o Botafogo jogou no passado... chegou o Tonhão da Tonhão da Fiel. E o Botafogo jogou no passado com o técnico interino, porque o Arthur Jorge chegou depois do Campeonato Estadual. E a torcida ficou na bronca porque o time nem na final chegou. Mas a gente não sabe quando que o técnico do Botafogo vai chegar, porque o Textor falou que não tem pressa. Talvez não chegue nem pro estadual. Sem pressa, sem pressa. Ele disse que não tem pressa. Por isso que eu acho que a grande surpresa, para mim, seria uma grande surpresa. Olha que eu vou falar uma coisa, um time que é gigantesco e é um dos que eu tenho mais respeito, que é o Vasco da Gama. Para mim seria uma grande surpresa eu ver o Vasco na final do Campeonato Carioca.
para mim, será uma grande surpresa. Se eu encontrar o Vasco na final do Campeonato Carioca, eu vou aplaudir, sair da cadeira, eu vou aplaudir de pé. Para o Vasco chegar na final é muito complicado, gente. O Vasco está montando o time, tá... Ali atrás de você, ó. Olha lá. Tá gravando. Pode gravar, sim, pode gravar. Se o Vasco chegar na final, pode anotar. Se o Vasco chegar na final do Campeonato Carioca, eu falo por mim, o Zinho fala por ele, cada um fala por si. Eu, como diria aquele amigo meu do Zupac, eu se fiz por si próprio. É o livro que ele escreveu. Ou não é? É verdade. Então, olha aqui. eu, se encontrar o Vasco na final do campeonato, vou ficar muito surpreso. Você pensa que esse cara não existiu? Ele existiu. Você não se preocupa não, que o Zinho não precisa nem gravar. A torcida do Vasco vai dar conta de resgatar isso aí, se por acaso o Vasco chegar. Eu tenho uma dúvida. Me sentirei surpreso. O negócio aqui é desse jeito. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu dar uma olhada no time, né? Porque o Botafogo joga amanhã e o Vasco também joga amanhã contra o Nova Iguaçu em São Januário. O Botafogo estreia contra o Maricá. Me dá o time do Botafogo aí, porque eu acho que tem um outro debate do Nova Iguaçu, pra gente hein? fazer. Manda os campos do Nova Iguaçu. Também não vai poupar o Flamengo? Existe uma discrepância. Os meninos foram bem ano passado. Foram muito bem, foram campeões da Libertadores. Inclusive, é legal para o próprio torcedor ter contato com esses meninos em jogos mais relevantes do que uma copinha, por exemplo. Né? E para isso é muito legal ver essa molecada jogando. Olha a lista aí, ó. Mas a lista é grande, né? A gente botou o campinho do Botafogo e do Vasco, porque jogam amanhã, então já tem uma previsão de time. Tem o Pablo, tem o Cleiton, zagueiro. Tem o Pablo, que é o zagueiro experiente que ficou, porque pra mim é um indício de que o Flamengo vai avaliar o desempenho dele. Agora, por melhor que tenha ido esse time na Libertadores Sub-20, tem ali os campeões, e aí, só uma informação, o Carbone, que é o zagueiro de 19 anos, vai fazer 20 agora no final do mês, ele foi integrado ao grupo que viajou para os Estados Unidos. Ele ficaria para a disputa do Carioca, mas aparentemente na fila de time titular, ele pula à frente do Cleiton, que está ali nos relacionados para o Campeonato Carioca. Bastante, né? A pedido do Tite, ele já tinha feito a pré-temporada do ano passado, o Carbone, mas não chegou a jogar. O Cleiton jogou e está ficando para o Carioca, e o Carbone é que a enorme indo. maioria desses meninos passou pelas mãos do Felipe Luiz. Claro. Né? Então tem esse ponto de observação. Para eles, para os meninos, quem conseguir se destacar um pouco mais, talvez pule alguma coisa na fila pelo conhecimento prévio que o Felipe já tem deles. Né? E alguns jogadores que são... por exemplo, eu gosto muito do Felipe Tereza. É bom jogador. Eu acho que é um jogador que tem um grande poder de definição. Chola é um jogador que a torcida quer ver mais há bastante tempo, pediu bastante no passado. O Lohan tá lá, já teve uma o Lohan passagem. ficou também. Subir e desceu, aquela história do Lohan. E aí, Zinho, dá pra cobrar igual o Pascoal quer? Eu continuo com a mesma opinião, né? Para todos os times, os 4 grandes que não vão começar com o time principal. Vai colocar uma garotada para dar uma rodagem, para dar maturidade. O Flamengo, até um pouco mais, aí tem jogadores que jogaram mais, né? Tem aquela coisa da gente analisar o Pablo, o zagueiro, né? Uma grande possibilidade, até como o Flamengo perdeu ou vendeu um zagueiro, não renovou com outro, então observar o Pablo. O Campeonato Carioca é uma grande oportunidade, porque vai ter confronto com a rapaziada ali, a molecada rápida, de velocidade. Mas assim, para mim, assim, não é a mesma cobrança por um título, por um resultado, que o time principal. Tem que ter seriedade, e os garotos vão ter. É uma grande oportunidade para todos eles, de todos os times. Vai estar jogando no time principal, vai ter visibilidade, o torcedor... né, vai comparecer, porque o torcedor está querendo bola, está querendo jogo, e é a camisa do clube dele. Mas a pressão é diferente em cima dessa garotada do que dos principais, é claro. Sem dúvida tem. Assim, o Vasco começa com esse time também mesclado, mas mesclado que eu digo é da garotada da base, e alguns poucos, e que não jogaram tanto como o Botafogo, no time né? principal. Tem o Patrick e o Matheus. Vai pegar um Nova Iguaçu, que tem mudanças, bastante mudanças, né? Mantém ali o Carlos Vitor, que está no livro dos recordes, o Carlos Vitor, né? Porque ele trabalhou no Nova Iguaçu a vida dele toda, muito competente, um cara muito sério, um cara que levou o Nova Iguaçu a final do campeonato.
vinha fazendo uma campanha muito boa também na Série D, então é um baita de um profissional com a comissão técnica. O trabalho do Nova Iguaçu é muito sério, é muito correto, é muito ajustado, né? Então, por isso mesmo, não manteve todo aquele time que chegou à final. Sim. Tem alguns atletas ainda remanescentes, mas se você pegar no número total dos titulares, é bem menos, é metade. Então, assim, é uma nova equipe, também uma nova montagem, mas tem uma base de trabalho, e eu acho até o Nova Iguaçu, para esse jogo, favorito ao Vasco, mesmo sendo em São Januário. Então, por isso que eu digo assim, eu não vejo uma cobrança em cima dos garotos do Vasco, porque vai pegar o atual vice-campeão com uma base muito bem estruturada, com uma comissão técnica competente. É um jogo complicado para essa molecada do Vasco. Não é fácil, não. Deixa eu fazer o seguinte, ô Vini, vamos inverter aqui um negócio. Eu quero ver a tela dos jogos. Fala, Pascoal. Cara, ele não vai estar no banco nem do Vasco da Gama, é o Ramon que vai ser o treinador, né? É o Ramon e Boa Vista. Oswaldo Pascoal. 1-0 Flamengo. Zupa. 3-1 Flamengo. Zinho. 2-1 Flamengo. Vou com Tetra. 2-1 Boa Vista virou Flamengo. SAF. Boa Vista, sua primeira temporada agora. Boa Vista agora é uma SAF, muito bem lembrado. E eu vou abrir aqui Fluminense. Daí são as últimas informações do Flamengo e uma informação muito importante que aconteceu aí na tarde desta sexta-feira. O Flamengo está encaminhando a contratação do jogador Juninho, exatamente. O Juninho que jogava no Karabag, o Flamengo havia feito a primeira proposta e o Karabag havia recusado. O Flamengo enviou uma nova proposta na manhã desta sexta-feira e o Karabag aceitou a proposta. Vou até falar para vocês aqui melhor como foi. O Karabag aceitou a proposta do Flamengo, né? O clube começaram a trocar já os documentos. O atacante de 28 anos deve se apresentar nos Estados Unidos. Olha só, então pintou o primeiro reforço da era BAP no Flamengo, né? O Juninho, novo reforço do Flamengo. O Karabag do Azerbaijão aceitou o valor de 5 milhões de euros, mais ou menos 31 milhões de reais na cotação atual, e a forma parcelada de pagamento. E o Flamengo encaminhou, então, a contratação do jogador Juninho, que chega para a vaga de Gabigol, que se transferiu para o Cruzeiro. Então, o primeiro reforço da era BAP já chegou. Uma informação muito importante aí, que saiu na tarde desta sexta-feira, né? Então, provavelmente ele deve viajar para os Estados Unidos e começar já a pré-temporada com o Flamengo. Então, olha só, uma notícia muito importante aí na tarde desta sexta-feira. Agora eu gostaria de perguntar para todos vocês, e aí, você gostou dessa contratação? O Juninho é um bom reforço para o Flamengo para essa temporada 2025? Lembrando que o Flamengo pensa no Mundial de Clubes, por isso está buscando peças das saídas que aconteceram. Gabigol, saiu também agora o Fabrício Bruno. Vamos ficar de olho para ver se vai chegar mais reforços. Mas, nesse momento, o Juninho é o reforço do Flamengo, o primeiro reforço da era BAP. Tá bom, nação? Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão para vocês.